amigos, começando aqui mais um Tribuna Esporte, o seu programa esportivo semanal na TN Online, na sua TN TV. Vamos abordar os principais assuntos esportivos. Aqui comigo, mais uma vez, Raul César dos Reis. Olá, Raul, tudo bem? Tudo bem, Alessandro Leal. Estamos mais uma vez participando aí do programa Tribuna Esporte e no início destacando o final do Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro chegou ao seu final, 38 rodadas, o Cruzeiro já havia sido campeão, os times que foram para a Libertadores, o São Paulo como vice-campeão, também a equipe do Internacional como terceiro colocado e o Corinthians vai para a pré-Libertadores. Tivemos aí o Bahia, o Vitória, o Botafogo e o Criciúma rebaixados. Bom, esse é o saldão principal do Campeonato Brasileiro. Né, Alessandro, o Campeonato Brasileiro, última rodada, 38ª, foi para definir quem ficava em terceiro lugar, né, para vaga para Libertadores. Ficou o Internacional ao vencer o Figueirense em Santa Catarina por 2-1. O Corinthians ficou na quarta colocação, ao bater a equipe do Criciúma em São Paulo por 2-1. Portanto, Cruzeiro, São Paulo, Internacional e também o Corinthians vão disputar a Libertadores, além, é claro, do Atlético Mineiro, que ganhou a vaga ao conquistar o título da Copa do Brasil. E essa rodada, Alessandro, definiu também mais dois rebaixados, que foram Bahia e Vitória, até porque Criciúma e Botafogo já haviam sido rebaixados em rodadas anteriores. Então, lá na Bahia, ninguém pode tirar sarro do outro. Ninguém pode tirar sarro do outro. Né? Que coisa, né? Pois é, mas Raul, mais ou menos dentro daquilo que a gente previa no começo do ano, naquele balanço que a gente faz antes de começar o Brasileiro, aquelas projeções, olha, Cruzeiro vai brigar pelo título, São Paulo vai correr por fora, o Corinthians também, Internacional vai para a Libertadores, o Atlético Mineiro tem um bom time, o Palmeiras vai brigar para não cair, o Curitiba vai brigar para não cair, o Criciúma também, os times de Santa Catarina, mais ou menos dentro daquilo, né, que a gente projetou, né? Inclusive, Alessandro, se você analisar, você pega hoje os 5 times que vão disputar a Libertadores, os times brasileiros, na minha opinião, no meu ponto de vista, são os 5 times que têm os melhores elencos, hoje as melhores estruturas, os principais treinadores do futebol brasileiro. Você pega aí, tirando o Fluminense, que também tem um bom elenco, tem um Cristóvão. Um treinador bom, né? Não é um treinador de ponta, mas é um treinador... Mas você pega Cruzeiro, Marcelo Oliveira, grande revelação, atual bicampeão brasileiro. Você pega o Muricy Ramalho. Tarimbado, né? Tarimbado, muita experiência, já foi campeão brasileiro também. O São Paulo com um grande elenco, né, ficando com o vice-campeonato. O Internacional também, um grande treinador, o Abel Braga, que já foi campeão mundial de clubes. O Corinthians com o Mano Menezes, que por sinal não permanece na próxima temporada. E o Atlético Mineiro, né, que trouxe de volta o Lever Coupe. Repatriou, estava no futebol japonês, mas é um técnico experiente. O Lever Coupe, que trabalhou no futebol brasileiro com o Atlético Paranaense, ele foi vice-campeão em 2004, se eu não estou enganado. Né? Fez uma grande campanha. Naquele time que tinha o Washington, tinha Dagoberto, e realmente é um treinador com muita experiência, muita bagagem, e voltou com a corda toda, levando o Galo ao título da Copa do Brasil. Sem contar que também ali tivemos o Fluminense, o Grêmio também, que fez boas campanhas, o Fluminense com o Cristóvão, o Grêmio com o Filipão. O time do Grêmio não chegou, mas o Filipão conseguiu melhorar o time depois com a sua chegada, né? E depois um pouco mais distante, mas também com uma boa campanha, o Atlético Paranaense, o 8º colocado, né? Time jovem, né? Um pouquinho mais de investimento ali, o Atlético brigava por algo melhor no campeonato, hein, Raul? O Atlético priorizou, como vem fazendo, né, ultimamente, Alessandro, dando chance aos jogadores da base. E tem revelado bons jogadores. E vai fazer mercado também com esses jogadores. Também, né? Inclusive o Marcelo, atacante, que foi revelado pelas categorias de base, é jogador que deve sair do Furacão. Tem também o Marcos Guilherme, meio-campista, que fez um grande campeonato paranaense, manteve o mesmo futebol no Campeonato Brasileiro. Douglas Coutinho, atacante. Quer dizer, o Furacão sempre revelando e terminou em nono lugar. Oitavo, né? Oitavo lugar. E falar em nono, grande campanha. O Atlético terminou em 8º, em 9º, 10º ali, Flamengo, Santos. Campanhas decepcionantes essas equipes. Né? Santos, embora você espera muito mais, né? Eu até acho que o Flamengo, você tem que colocar o antes do Luxemburgo e o pós-Luxemburgo. Antes do Luxemburgo o time era lanterna, ficou na lanterna algumas rodadas, zona de rebaixamento. Depois que o Vanderlei entrou no Flamengo, o time, se terminasse o campeonato com só as rodadas do Luxemburgo, estaria no G4. Uma boa campanha do Vanderlei aí, recuperou o Mengão. Flamengo, né? É isso aí. Já o Santos, mais ou menos dentro do esperado, não tinha um time para brigar. O Santos não fez muito investimento, mas dava pra brigar né? com Libertadores, né? Dava. Um ponto, depois perdeu o fôlego. Inconstante, né, Alessandro? O Santos até começou bem o campeonato, depois deu uma caída nas rodadas finais do primeiro turno.
a mesma situação, deu uma melhorada no início do segundo turno, mas caiu depois no final desse retorno. O Santos que realmente ficou a desejar nesta competição. Agora, a grande decepção para mim, para você, eu acredito, né, para mim, foi o Palmeiras. Por quê? Tá certo, Palmeiras não tem time para brigar por título, o elenco é limitado, fraco, só que era o ano do centenário, Raul. Tudo bem que não tem time para brigar pelo título, não tinha time para brigar pelo título, mas também não precisava dar esse vexame de brigar pelo rebaixamento até a última rodada. O time do Palmeiras só não caiu porque os outros conseguiram ser pior que o Palmeiras. Se o Vitória tivesse uma reação que teve o Curitiba nas rodadas finais, o Palmeiras cairia, ou o Bahia que seja, mas o Vitória e o Bahia conseguiu ser pior que o Palmeiras, né? O Curitiba não, o Curitiba deu uma reagida, conseguiu escapar na hora certa, na hora certa, nas rodadas finais, né? Teve gordura no finalzinho. Agora o Vitória e o Bahia não, com isso aí o Palmeiras com 40 pontos, uma pontuação fraquíssima, 40 pontos em 38 rodadas, dá média de um pouco mais de um ponto por partida, grande decepção o Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter que repensar tudo para 2015. Olha, o Palmeiras, inclusive, nessa temporada, fez até um bom campeonato paulista, fez uma grande primeira fase, se classificou para o mata-mata, depois na semifinal, de forma surpreendente, foi eliminado pelo Ituano. Sem contar, não te cortando, Raul, mas sem contar que fez uma péssima Copa do Brasil, né? Claro. Ele entrou aí, né, quando a fase da Copa do Brasil começou para valer, você não vai contar lá Sampaio Correia, que ele eliminou outros times lá do Norte, não. Quando foi para valer com o Atlético Mineiro, foi presa fácil. Na verdade, Alessandro, quando saiu do Campeonato Paulista, que é uma competição inferior, tanto a Copa do Brasil como o brasileiro, o Palmeiras mostrou realmente a sua fragilidade, né? Fragilidade. E não é à toa, né, que fez uma péssima Copa do Brasil, foi eliminado pelo Galo, e depois a campanha terrível no Campeonato Brasileiro, escapando na última rodada e graças aí com a ajuda de Flamengo e Santos nas duas rodadas finais, o Flamengo batendo Vitória e o Santos na mesma situação, derrotando o time baiano lá em Salvador. Agora, de bom para o Palmeiras, o estádio, né? Bonito, moderno, Allianz Arena. Aquela história, Alessandro, o Palmeiras hoje tem o estádio mais bonito do país. Será que é do Palmeiras? Os estádios... Por que não dizer do mundo, né? Agora, precisa de um time, né? Os 12 estádios da Copa, mais o do Palmeiras, são os estádios mais modernos do Brasil. Você coloca aí também a Arena Independência, também que é um estádio bonitinho, né? A Arena Independência aqui também. Então tá aí, né? O Palmeiras construiu o estádio. Agora, segundo o Paulo Nobre, que foi reeleito presidente do Palmeiras, diz que agora vai começar a pensar no futebol. Diz também que as finanças estão sendo saneadas, que era um ponto crítico no Palmeiras. Partindo desse princípio, até acho que pode haver mudança, porque imediatamente já começou a mudança, demitiu o Dorival Júnior, então não sei quem vai contratar, fala-se o José Carlos Brunoro, né? Diretor de futebol, gerente de futebol. O Brunoro era forte na época da Parmalat, né? Isso. Depois, né, virou um dirigente comum. E um outro lá, que agora não me recordo o nome aqui, que também acabou saindo. Tem mais um diretor também que saiu. Agora não me recordo o nome, mas tá aí. E o Palmeiras também já começou a liberar alguns jogadores. O primeiro deles, o Bruno César. Não, esse também não devia ter. Né? Jogador, até a torcida brinca que é o ex-jogador Bruno César. O ex-jogador. Estranho, porque o Bruno César é um jogador que ele se destacou. Muito peso, né, Raul? Tá pesado. Ele entrava no Palmeiras, olha. Ele foi contratado no Palmeiras como uma contratação de nível, né? Bom jogador, até porque, isso que eu ia contar, o Bruno César é um jogador que se destacou no Santo André em 2010, aquele time do Santo André, vice-campeão que foi vice-campeão paulista, perdendo para o Santos na final. Deu muito trabalho para o Santos naquela ocasião. Depois o Bruno César, devido à boa participação no Santo André, foi negociado com o Corinthians, né? Fez até uma boa participação no Corinthians. Na sequência, foi para o Benfica, não reeditou o mesmo futebol de Corinthians e Santo André. Depois foi para um outro país da Europa, não me recordo agora, e acabou voltando para o Palmeiras. E voltou muito mal. Se esperava muito do Bruno César, até como jogador titular, para ajudar o Palmeiras aí numa boa campanha, e foi decepcionante. E mais jogadores, ao longo aí desta semana, deixarão o clube lá do Parque Antártico. Agora muitas conversações do mercado da bola, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians. A grande verdade é que de São Paulo hoje, o único treinador garantido no emprego é o Muricy Ramalho do São Paulo Futebol Clube. Os outros três grandes aí, praticamente sem treinador. O Corinthians, o Palmeiras já é certo a saída do Dorival Júnior, já saiu. O Corinthians também do Mano Menezes praticamente certo. E o Santos também não deve continuar com o Anderson Moreira. O Santos está na guarda das eleições que estão marcadas para o próximo sábado. 5 candidatos disputando aí a eleição no Peixe. Após a eleição, com o novo presidente eleito,
aí sim o Santos vai ver se mantém ou não o Anderson Moreira. Raul César ele também saiu a seleção do Campeonato Brasileiro. Qual é essa seleção, Raul? É a seleção do Campeonato Brasileiro, o Jefferson, goleiro do Botafogo. Contesto, para mim o Fábio foi melhor, o próprio Vitor do Atlético Mineiro. A lateral direito, o Marcos Rocha do Atlético Mineiro. Nome merecido. A dupla de zaga com o Dedé do Cruzeiro e Gil do Corinthians. O Dedé, bom jogador, mas não jogou várias partidas, ficou de fora, sei lá. Nas últimas rodadas principalmente, se né? Machucou. E o Egídio, lateral esquerdo, também do Cruzeiro. Não, normal. O meio de campo com o Lucas Silva do Cruzeiro, jogador que inclusive que está indo, pode ir, né, para o Real Madrid. Estão falando até em já disputar o Mundial pelo Real Madrid. Vai jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. É mole? Mundial que começa nesta quarta-feira. O outro volante, o Souza do São Paulo, inclusive jogador que já foi convocado pelo Dunga recentemente para amistosos da seleção brasileira. Os dois meias, jogadores do Cruzeiro, o Everton Ribeiro, que foi eleito também o craque do campeonato, e o Ricardo Goulart. E na frente, o Diego Tardelli do Atlético Mineiro, jogador que está também servindo a seleção brasileira, foi importantíssimo, inclusive, na vitória daquele amistoso contra a Argentina lá na China, e o outro atacante, o Paulo Guerreiro do Corinthians, que parece que não vai ficar no timão para a próxima temporada. Até agora não renovou o contrato com a equipe paulista. E o Fred, o artilheiro do campeonato? O Fred, artilheiro com 18 gols. Fred saiu execrado da Copa, xingado pela torcida brasileira, até pela torcida do Fluminense. Mas de repente começou o Campeonato Brasileiro, o Fred aí começou a fazer gols. Ganhou um fôlego, né? Terminou como artilheiro do campeonato, 18 gols. Já merece uma vaga na seleção brasileira, Raul? Deixa o Fred quietinho, por enquanto, no Fluminense. Deixa ele lá, né? Se ele continuar no Fluminense. Até porque a Unimed, que é parceira do clube do Rio de Janeiro, pode romper o contrato de parceria, e se isso acontecer, o Fred pode sair do Fluminense. Paga o salário do Fred? Ajuda a pagar. Ajuda a pagar, né? Tem uma parcela, não é baixo, né? Não é pequena a parcela, não. E, então, detalhe, se o Fred realmente, essa parceria não continuar, né, não permanecer, aí o Fred fica sem clube e, de repente, ele pode voltar ao Cruzeiro, clube que ele já defendeu. E o melhor técnico, Alessandro, o Marcelo Oliveira, claro, de forma merecida, atual bicampeão brasileiro, e a revelação do campeonato, o atacante Eric, de 20 anos, que fez muitos gols com a camisa do Goiás. Tá certo. Para encerrar, Raul, vamos falar rapidinho. Isso é o ranking da CBF. A CBF divulga anualmente o ranking aí, e quem lidera é o Cruzeiro. Não poderia ser diferente, né? O Cruzeiro lidera esse ranking. Dos últimos 5 anos, né? Dos últimos 5 anos. Ano passado era o Corinthians que liderava, mas esse ano o Cruzeiro ultrapassou, até pelo título brasileiro esse ano. O Cruzeiro que contabiliza 2 títulos brasileiros aí nesse espaço de tempo. Na sequência, né? O Corinthians tem aí um brasileiro em 2011 e uma Copa do Brasil em 2009. O outro time que aparece bem também é o Flamengo, porque o Flamengo ganhou nos últimos 5 anos uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Então, né? O Flamengo está bem também nesse ranking. 2009 o Flamengo, né? Cruzeiro, segundo Corinthians, terceiro, se não estou enganado, é o Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras é o 13º. Entre os paranaenses, olha só, o Atlético Paranaense está em 10º, o Coritiba em 14º, o Paraná Clube é o 33º. Sabe quem aparece na 125ª posição? Um time que está licenciado. O Arapongas. O Arapongão. O Arapongas é... Aí a pergunta que se faz, mas por que o Arapongas, Alessandro? Porque o Arapongas disputou uma Série D em 2012 e fez uma boa campanha. E vai contando pontos aí dos últimos 5 anos. E soma também Copa do Brasil, por isso, né? Exatamente. E teve uma participação aí, ele foi eliminado na segunda fase. O Roma não tá? Por quê? O Roma participou de competições... 2007, competições nacionais 2008. Em 2007 e 2008. Fez uma boa campanha, mas como é dos últimos 5 anos, então o Roma não consta nesta listagem. Que também está licenciado. Né? Que também está licenciado. Né? Daí tem o Cianorte também e o J. Malucelli, equipes paranaenses aí que estão aí, até o Irati. Tem o Irati também nessa listagem aí, e o Operário de Ponta Grossa. Raul César, vamos encerrando o programa dessa semana. Vamos encerrando, né? Principalmente destacando aí o Campeonato Brasileiro, que chegou o seu final, e agora campeonatos estaduais, iniciando aí no dia 31 de janeiro, Paulistão, também o Paranaense. O que tem de mais atrativo agora é o Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Nesse ano, né? E a briga, com certeza, deve ficar entre Real Madrid e o São Lourenço da Argentina. Diria para você que o Real Madrid tem 80% e o São Lourenço 20%. 80%? Eu arrisco. Pelo elenco que tem, né? Sem brincadeira, Alessandro, 95%. Eu fui modesto, então. Gente, um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima, né, Raul? Até a próxima com mais uma edição do Tribuna Esporte. Um abraço a todos.